Então, Senhor, amigos, como falei antes, temos a alegria de ter hoje a nossa Ana Paula, que vai discorrer sobre um tema muito importante, que fala sobre estudo, a importância do estudo, e vocês vão ver como vai ser importante e interessante. Boa noite, queridos companheiros. Hoje realmente é um tema muito interessante. A gente vai falar sobre revista espírita. Alguns já devem ter ouvido falar, outros não. Alguns já devem ter lido revista espírita. E nós viemos aqui trazer aí alguns esclarecimentos, despertar essa vontade de estudar revista espírita, porque é extremamente importante. Nós temos em nossas mãos livros importantes de doutrina espírita. E revista espírita é um desses livros importantíssimos. Por quê? Porque nós temos 12 volumes de revista espírita. Deixa eu falar logo agora, senão depois no final eu esqueço. Tem até a venda lá na livraria. Depois vocês veem com a Niusa se alguém se interessar. Nós temos, então, 12 volumes da revista espírita e mais o índice, também foi editado o índice, que facilita bastante. E nele nós vemos quem é Kardec, ou quem foi Kardec. Nós vemos aí o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele colocava ali. Na revista espírita, Kardec pôde realmente se colocar de uma forma mais ampla. Kardec pôde colocar o seu pensamento, porque nos outros livros da codificação, é claro que ele colocava... foi dele todo o trabalho da codificação, mas ele tinha toda a orientação ali, a feitura dos livros da codificação, do plano espiritual, faz assim, não e tal. Ali não. Na revista espírita, que era um jornal da época, então na revista espírita ele tratava de vários assuntos do momento, e a gente vai ver isso hoje aqui. Então, a gente tem que render graças, vamos dizer assim, se a gente pode se expressar assim, ao nosso codificador, por ter cumprido bem a missão. Porque, quando a gente vai em obras póstumas, os espíritos, ele perguntava, ele questionava para os espíritos, olha só, estão falando aí que eu tenho aí um grande trabalho pela frente, como é que eu vou me sair? E se eu falhar? Olha só, os espíritos, eles nunca, vamos dizer assim, passavam a mão pela cabeça de Kardec. Eles davam força, mas falavam assim, olha, depende tudo de você. Você que tem que se esforçar, você que tem que estar ali, a todo momento com cuidado, né? Traçou aquele objetivo, siga aquele objetivo, para que você não venha falhar na sua missão. Mas tudo depende de você. E aí Kardec... ele realmente entra nesse novo empreendimento que seria aí a revista espírita. Kardec, tudo estava ali, o momento em que Kardec nasceu, era tudo propício ao nascimento. Nós espíritas, quando vamos estudar a vida desses grandes homens, a gente começa a perceber que tudo, nas nossas vidas também, mas só que a gente não presta atenção nisso. É mais fácil a gente... olhando a biografia dos outros, a gente perceber. Mas se nós formos avaliar, na nossa vida também, não tem nada de diferente. Nós estamos no momento certo, no lugar certo, na época certa, na família certa, com o marido certo, com a esposa certa, com os filhos certos, e por aí vai. E aí, como a gente fala lá em casa, a gente não pediu para nascer, a gente implorou para nascer. Então, está tudo muito certo. A gente está aqui, nesse calor adorável, que a gente está aqui, está fresquinho, mas quando a gente sair daqui, a gente vai sentir. Mas o povo lá dos Estados Unidos está sofrendo com frio. Aí a gente fica se perguntando, o que é pior, é o frio ou o calor? Sinceramente, eu não sei o que é pior. É o meio termo, né? Mas a gente está aqui. Então, Kardec nasceu no momento em que a Europa, lá, a França, todos os olhares estavam voltados para a França, né? Paris era a cidade-luz, era o momento do iluminismo, e o slogan do iluminismo era todos os homens são iguais. Por quê? Porque era o momento em que o homem podia pensar por ele mesmo. Ele não tinha mais que obedecer ou que pensar de acordo com
o que a igreja dizia, com o que o clero dizia. Ele tinha essa liberdade de pensar por ele mesmo. Era um momento em que a França já tinha passado por uma Revolução Francesa, né, com a liberdade, igualdade, fraternidade, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Era o momento era napoleônica. E aí, no dia 3 de outubro de 1804, reencarna Hippolyte Léon Denis Arrivaille, o nosso Allan Kardec. Então, tudo, naquele momento, naquela época, naquele país, Kardec reencarnou no momento certo, tudo estava preparado para a vinda desse homem que cumpriu muito bem a sua missão. E aí depois, ele sempre muito estudioso, a gente quando vê a vida de Kardec se dedicando aos estudos desde pequeno, foi estudar em Verdun, com Pestalozzi, se destacando, sempre estudando, sempre escrevendo os seus livros didáticos, até que, em 1854, Kardec toma conhecimento aí das mesas girantes. Era o grande boom na época da Europa, as mesas gigantes, né? E aí, girantes, e eles estavam aí fazendo disso aí reuniões para as pessoas se divertirem, porque naquela época era assim, as mesas girantes elas eram utilizadas para isso. E aí Kardec toma conhecimento dessas mesas. E o que Kardec fez? Ele negou? Não, ele falou assim, olha só, até que me provem que a mesa tem cérebro, tem nervos e que pode se tornar sonâmbula, eu vou achar que isso daí é história para me fazer dormir. Mas Kardec não negou e continuou aí a sua luta, né, a sua busca, melhor dizendo, pela verdade. O que é isso? O que está acontecendo? O que está por trás disso daí? E aí, em 1855, Kardec, pela primeira vez, ele assiste uma reunião na casa de Madame Pleine Maison e começa a estudar. Logo em seguida, ele vai para a casa dos Baudin e recebe os cadernos, e a partir daí ele não para. Ele teve uma tarefa hercúlea. Ele foi um homem como nós, ele não teve nenhum privilégio, ele passou por dificuldades financeiras, passou por outras dificuldades também, e que ele se colocava muitas vezes na revista, ele colocava essas dificuldades na Revista Espírita, ele realmente se colocava na Revista Espírita. Então a gente percebe aí a personalidade de Kardec na Revista Espírita. E aí, tanto estudo, tanta dedicação, que levou à saúde física aí, né, do nosso Kardec, e ele morreu muito novo. Então, meus irmãos, a gente vê esse novo empreendimento de Kardec. Na época que Kardec resolveu lançar a Revista Espírita, só existia uma publicação, um jornal dedicado ao espiritismo. Era em Genebra. E em toda a Europa, enquanto que nos Estados Unidos havia 17 publicações. Então, a gente começa aí a ver a diferença. E aí Kardec falou assim, não, a gente tem que realmente publicar um jornal, alguma coisa que fale de espiritismo para a grande massa. E aí ele se informou com os espíritos. A coisa não veio assim, vou criar e vamos ver. Não, deixa eu me informar. E aí no dia 15 de novembro de 1857, ele fez o seu questionamento para um espírito, né? E esse espírito, através da mediunidade de Hermance Dufour, fala para ele, olha, realmente siga em frente, vá, tenha cuidado, faça tudo com muita calma, desperte a curiosidade, tente escrever as coisas, despertando a curiosidade das pessoas. Então, ele tinha que ser objetivo, trazer informações da doutrina espírita, despertar a curiosidade, trazer uma leitura fácil para as pessoas, porque um jornal ia atingir muita gente. Então, ele teve essa orientação do plano espiritual. E aí, no dia 1º de janeiro de 1858, Kardec lança a primeira edição da Revista Espírita. Então, foi uma data muito importante, foi um novo empreendimento de Kardec. Kardec dirigiu a Revista Espírita de janeiro de 1858 até março de 1869. São 12 volumes, né? São 135 edições da Revista Espírita. A gente fala em Revista Espírita, mas na época era um jornal mesmo. E aí ele dirigiu isso, quer dizer, sozinho.
né? Kardec, aí, quando ele lançou a Revista Espírita, ele não teve ajuda de ninguém. Ele até buscou patrocinadores, mas ele não obteve êxito nesse pedido de ajuda. Então, mais uma vez, ele arcou, aí, por sua conta e risco, ele editou a Revista Espírita. E em 1858. E nessa época nós já tínhamos o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi editado no dia 1º de abril de 1857. Então, nós temos 18 de abril, desculpa. Então nós já tínhamos aí o Livro dos Espíritos circulando. E aí a Revista Espírita veio acrescentar alguma coisa ao Livro dos Espíritos. Essa data, 18 de abril de 1857, é uma data muito importante para todos nós espíritas. A gente diz aí que é o começo do espiritismo, né? Foi o lançamento do Livro dos Espíritos. E foi um dia especial também, né? Era uma manhã fria de primavera do ano de 1857, e aquele pedagogo conhecido da cidade, porque todos conheciam Allan Kardec, não como Allan Kardec, mas como Hippolyte Léon Denis Arrivaio, e ele se dirige à Galeria d'Orléans 13, no Palais Royal, em Paris, e vai para a sobreloja onde está a Livraria Dentu. E lá ele é recebido pela própria senhora Dentu, e ela recebe das mãos de Kardec o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos. E ela pega esse exemplar e coloca na vitrine sobre um veludo vermelho. Então é uma data muito importante, é um dia muito importante para todos nós espíritas. Essa primeira edição do Livro dos Espíritos tinham 501 perguntas e respostas. Já na segunda edição, em 1860, nós temos aí, como é hoje, o Livro dos Espíritos com 1019. Na verdade, não são 1019, são 1018. Se vocês prestarem atenção, no Livro dos Espíritos, ele não tem a pergunta 1011, a não ser que tenha retificado alguma edição. Mas, como eles foram editando assim, a maioria dos livros está assim. Ele não tem, foi um erro aí na hora de editar o livro, não tem a pergunta 1011. Então, na verdade, nós temos 1018 perguntas e respostas. Então, realmente, a gente vê a importância, esse momento, a dedicação de Kardec. Kardec, ele editava, quer dizer, todo o trabalho que ele tinha, porque só tinha sido editado o Livro dos Espíritos. A gente tinha muita coisa pela frente. E ele se dedicava ainda à Revista Espírita, que saía todo mês. Então, era muita coisa para ele. E ele escrevia sozinho. Mas ele, de uma certa forma, ele falava assim, bom, é bom escrever sozinho, porque aí, quando a gente tem assim alguma pessoa, algum sócio no negócio ali, ele pode querer modificar o que a gente vai escrever, o nosso pensamento. Então, realmente, e era para ser assim. Era para realmente Kardec cumprir essa missão sozinho, do jeito que foi, colocando as coisas do jeito que elas foram colocadas. Então, é muito importante isso para todos nós, esse momento. Então, como nós dissemos, Kardec escreveu de 1858 a 1869, a março. Só que Kardec morreu em 31 de março de 69. Mas a Revista Espírita vai até, sob a supervisão de Kardec, sob a direção de Kardec, vai até abril, porque ele desencarnou em março, mas o número de abril já estava pronto. Então, eles editaram o número de abril. Mas o que é que tem de tão interessante na Revista Espírita? A gente vê aqui, logo quando a gente abre a Revista Espírita, está escrito assim, contém o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo, com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos, etc. Então, nós temos aí assuntos variados na Revista Espírita. A Revista Espírita, na verdade, ela foi um grande laboratório de Kardec. Por quê? Porque Kardec tinha que escrever os outros livros da codificação. E ele fez ali na Revista Espírita muitos artigos, principalmente os artigos que estão, os estudos que estão
na Gênese e no Céu e Inferno, Kardec colocava primeiro na Revista Espírita. E aí, muitas vezes, quando a gente vai estudar, em vez de nós irmos direto ao Céu e Inferno, à Gênese, nós vamos primeiro na Revista Espírita, porque ali Kardec colocou a coisa de uma forma mais ampla. Porque nos livros da codificação ele teve que suprimir, resumir, né? Suprimir, resumir a coisa ali para caber, porque eram muitos assuntos. Então ele teve que resumir. Já na Revista Espírita, não. Na Revista Espírita ele ampliou no seu pensamento, nas suas dissertações. Então ele realmente colocou ali na Revista Espírita muitos assuntos de uma forma bem mais ampla. Então, às vezes eu sinto que é bem melhor nós estudarmos Revista Espírita em certos assuntos, irmos primeiro na Revista Espírita e depois nós irmos lá. E a gente sente essa diferença muitas vezes, às vezes tem alguma coisa nos livros da codificação que estão faltando e que na Revista Espírita ele pôde colocar aquilo ali de forma muito mais ampla. Na Revista Espírita de 1858, olha o que Kardec fala. As manifestações espíritas fazem parte das forças da natureza, e como outras forças, como por exemplo a eletricidade, não podemos deter, e sim estudar. Amigos, não há como nós nos dizermos espíritas sem estudarmos. Se a gente em algum momento da nossa vida falou assim, bom, não vou mais estudar, parou por aqui, não quero mais saber, quando a gente entra na casa espírita, algumas coisas são passadas para a gente. Né? Algumas coisas, algumas ideias que nós tínhamos arraigadas vão por terra abaixo, porque eram coisas erradas que nós cultivamos ao longo do tempo. Mas uma coisa é certa, não há como nós nos dizermos espíritas sem estudarmos. Porque isso não é porque a gente vai demonstrar conhecimento, nossa, mas como aquela pessoa conhece, não é nada disso não, para nos sentirmos superiores, não é nada disso. É para a gente entender o que está se passando com a gente, o que está se passando com as pessoas, o que é a minha vida, para onde eu vim, para onde eu vou. Aí a gente sabe de reencarnação, a gente sabe que existe uma vida futura, mas a coisa não para por aí. Tem muitos assuntos que estão aí e que às vezes a gente vê na televisão e muitas vezes perguntam para a gente. Às vezes as pessoas perguntam, quando a gente escuta, as pessoas escutam, você é o que? Eu sou espírita. Se a pessoa não correr, a pessoa às vezes tem curiosidade de saber, mas o que é? O que é isso, espiritismo? Uma vez eu fui parada na rua, parada não, eu estava parada. A pessoa que veio me perguntar qual era a diferença de, isso há muitos anos, de reencarnação e ressurreição. Olha só, eu acho que eu estava ainda na mocidade, mas aí como a gente tinha uma base na mocidade, eu soube responder, né? E se eu não soubesse? E aí? Né? Como é que você vai estar numa religião e você não sabe coisas básicas que te perguntam? Mas tem outro monte de coisa que eu também não sei. Claro, a gente está aqui para isso, para estudar. A gente não sabe absolutamente nada, mas alguma coisa a gente tem que saber. E quando a gente vai na doutrina espírita, a gente começa a despertar para isso. E é muito bom quando a gente entende o porquê. Sabe por quê? Porque a gente passa a entender aquilo lá. Se eu quiser me revoltar, se eu não quiser entender aquilo, se eu quiser deixar para lá, isso é um problema meu. Mas a verdade está ali, o esclarecimento está ali, o conhecimento está ali. Então, cabe a mim realmente introjetar isso e usar isso na minha vida. E a gente usa isso diariamente. A gente entende o porquê das coisas com a doutrina espírita. É um conhecimento que nos traz, é o conforto que nos traz, principalmente, né, aquele conforto que nos traz, porque as pessoas muitas vezes pensam que espírita não sofre porque o ente querido desencarnou, porque aconteceu isso. Não, a gente sofre sim, a gente só não se revolta, é diferente. Quando muitas vezes nós vemos as pessoas no momento lá de um sepultamento do corpo, né, desesperadas, quase se atirando lá para ir junto com a pessoa lá dentro da cova, a gente fala assim, puxa, mas que dor e tudo, mas a gente entende a dor, a gente sofre também, a gente só não se revolta, porque às vezes a gente escuta as pessoas dizerem, mas por que levou fulano? Por que Deus fez isso? Deus não faz nada.
Deus é um Deus de leis. Nós é que fazemos. Somos nós. E aí, ser espírita não é nada fácil. Por quê? Nós temos aí à nossa volta outras correntes religiosas que nos oferecem simplesmente a salvação só pelo fato de estarmos lá em determinado local. Puxa, que bom, né? A gente ganha dinheiro. Eu outro dia escutei que existe uma corrente religiosa que promete, quando você, depois da reunião, promete que você sai dali com 5 quilos a menos. Aí eu falei para meus pais, gente, olha, vocês me desculpem, mas eu não vou ser mais espírita, porque eu sou mais um mês pronto, né? E isso é garantido, eles garantem isso. Então, meus irmãos, a gente começa a perceber que existem coisas que estão aí indo de encontro à nossa razão. Mas o que é isso? A doutrina espírita não. Está acontecendo isso por causa disso, disso. E quem é que está no cerne de tudo aí? Nós. Nós é que somos responsáveis pelo nosso bem e pelo nosso mal. Não há escapatória em relação a isso. A revista espírita nos esclarece, nos tira dúvidas. Kardec coloca muitas vezes suas lutas, os seus medos, as suas dificuldades. A gente conhece a personalidade de Allan Kardec ali, deste grande homem. A gente não está falando aqui para nós idolatrarmos, colocarmos Kardec lá, né? Não é nada disso não, mas admirarmos, porque às vezes eu percebo que as pessoas têm uma certa dificuldade, principalmente, nós estamos falando aqui numa casa espírita, de falar que admira o outro. Ah, não, porque se eu falar, o outro vai ficar envaidecido. Mas isso é problema dele. Se eu gostei, se eu admiro essa pessoa, por que não falar? Né? E as pessoas ficam preocupadas. Aí não cabe mais a mim. O que ele vai sentir, o que ele vai fazer com isso, eu não sei. E Kardec é uma pessoa, e eu falo né, porque né, ele esteve nessa personalidade de Kardec, mas a gente sabe que o espírito está aí. Então, ele foi ou é uma pessoa extremamente admirável. Extremamente admirável, Allan Kardec. E aí, além da revista espírita, Kardec também participava da Sociedade de Estudos Espíritas, que ele fundou, essa sim, em 1º de abril de 1858. Eram reuniões, no começo eram reuniões na casa do próprio Kardec. E aí iam 8, 10, 15, 20 pessoas. Daqui a pouco tinham 30 pessoas na casa dele e ele não tinha um casarão, um palacete. E estava ficando apertado ali. Então as pessoas, mesmo que estavam frequentando a reunião, falaram assim, olha só, vamos ver um lugar, aí vamos alugar um lugar, a gente mesmo banca esse lugar, a gente faz de tudo. E aí foi fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, num outro local, ela se mudou várias vezes. E lá nessa sociedade, ela era bem interessante, porque ali havia evocações, espíritos se comunicando, os fenômenos eram estudados, e muito do que acontecia ali ia parar na revista espírita. A revista espírita, ela recebia a carta dos leitores, e Kardec dava para as pessoas a oportunidade, ele publicava e dava a oportunidade de que elas, se por acaso tivesse alguma dificuldade, não gostasse de alguma coisa, ele dava direito à réplica e à tréplica. E ele não escrevia só o que ele gostava, não. Ele botava as cartas de pessoas falando mal, né, as pessoas que não gostavam, que tinham dúvidas. Não era só as cartas dos leitores a favor, não. Ele colocava de tudo ali na revista espírita. Então, esse jornal realmente era para chegar à grande massa, era para chegar para todo mundo. Todo mundo tinha a oportunidade de ter ali a revista espírita nas mãos. E aí, a gente vê que essa repercussão da revista espírita, ela foi muito boa. Com toda a... Kardec não sabia disso, claro, né? Ele foi lá, tinha ali a confiança do plano espiritual, mas não sabia como ia ser recepcionada. Mas teve uma repercussão muito boa. Pessoas iam à casa de Kardec perguntando, o que é isso? O que é revista espírita? O que está falando aqui? O que é esse negócio de espírito aí? Pessoas, não eram pessoas só do povo, não, curiosos, não. Iam pessoas da nobreza lá na casa de Kardec, queria saber o que ele estava colocando naquele jornal que tinha alcançado um grande êxito.
Então as pessoas procuravam saber, escreviam para Kardec, iam à casa de Kardec, mas tinham também, claro, como em todo lugar, os sentimentos e os pensamentos contrários. E as pessoas também colocavam isso para fora. Kardec foi avisado pelos espíritos, olha só, isso não vai ser fácil não. Você vai escrever essa revista, você vai sofrer acusações, agressões, mas seja firme nas suas convicções, seja forte, perseverante. E Kardec foi. Kardec recebia também aí não só os aplausos, né, mas também os petardos aí das pessoas que estavam contra a Revista Espírita e que se indignavam. Mas não era só contra a Revista Espírita, não. Era contra a pessoa de Kardec. Ele sofreu agressões verbais terríveis. E ele pensava assim, de uma certa forma, ele pensava assim, olha só, a publicidade, mesmo sendo contrária, é boa, porque a publicidade traz a curiosidade. Então as pessoas, o que é isso que estão falando mal ali? Deixa eu ver o que é. E ele respondia muitas vezes. Na Revista Espírita de 1858, ele falava assim, olha, eu faço a minha análise com calma e sangue frio. São as palavras de Kardec. Todas as análises dele eram assim. E ele falava assim, muitas agressões ao espiritismo, ele respondia porque ele achava, ele analisava, eu tenho que responder? Respondia. Se ele não tivesse que responder, ele também não respondia. Ele não estava se importando, ele não tinha vaidade, orgulho, sabe? Aquela coisa assim, eu tenho que responder, eu vou ficar por baixo, coisa que a gente tem ainda, né? Se alguém fizer alguma coisa para a gente fica, meu Deus, mas eu tenho que responder, senão vão pensar que eu sou bobo, né? Que isso, eu tenho que responder em altura ainda, né? Então, Kardec não tinha isso, não. Se ele achava que tinha que responder, muito bem. Se ele achasse que não tinha que responder, ele não respondia. Então, a maioria das respostas de Kardec eram relacionadas aos ataques ao espiritismo, que realmente era uma coisa que tocava muito Kardec. Os ataques pessoais ele não ligava muito, não, mas tinha hora que ele ligava. E aí nós vemos, é um dos artigos que eu acho mais interessante. Quer dizer, é difícil falar de Revista Espírita, porque quem já leu sabe que é tudo interessante, mas nós tivemos que trazer alguma coisa para cá. E aí eu trouxe alguns trechos desse artigo que Kardec trouxe, da Revista Espírita de 1862, em junho. O título é esse, Assim se escreve a história, os milhões do senhor Allan Kardec. Bom, para situar, Kardec estava sendo acusado de ser um milionário, né? Ele estava, assim, uma vida nababesca. Ele estava, né, nadando em dinheiro. E aí, olhem só. Olha o que Kardec coloca. Fomos informados de que numa grande cidade comercial, onde o espiritismo conta numerosos adeptos e onde faz o maior bem entre a classe laboriosa, um sacerdote tornou-se propagandista de certo falatório, que almas caridosas se apressaram em espalhar pelas ruas e certamente amplificar. Conforme tal intriga, somos milionários. Isso Kardec falando. Em nossa casa tudo brilha e só pisamos os mais belos tapetes. Conheceram-nos pobres em Lyon. Hoje temos carruagem de 4 cavalos e levamos em Paris uma vida principesca. Dizem que toda essa fortuna nos vem da Inglaterra, desde que nos ocupamos do espiritismo, e remuneramos generosamente os nossos agentes na província. Vendemos caro os manuscritos de nossas obras, sobre os quais ainda ganhamos uma comissão, o que não nos impede de os vender a preços exorbitantes. E aí a resposta. Meu caro senhor, ri muito dos milhões com que me gratifica tão generosamente o abade, principalmente porque estava longe de suspeitar dessa boa sorte. Antes de tudo, jamais morei em Lyon, e pois não vejo como lá me tivessem conhecido pobre. Quanto à minha carruagem de 4 cavalos, lamento dizer que se reduz aos sendeiros de um fiacre, que tomo apenas 5 ou 6 vezes ao ano por economia. O senhor abade não vê que vai diretamente contra o seu objetivo, porque dizer que o espiritismo me enriqueceu a tal ponto é confessar que está intensamente espalhado.
Se levamos uma vida principesca, deveríamos dispor naturalmente de uma mesa requintada. Que diria, pois, o senhor abade se visse minhas mais suntuosas refeições, nas quais recebo os amigos, achá-las-ia muito frugais, ao lado das sóbrias refeições de certos dignatários da igreja. Kardec, a gente percebe que Kardec, muitas vezes, ele era sarcástico, né? Sabe aquela coisa que dá assim, que às vezes você fica meio sem paciência, se a gente pode se expressar assim, Kardec sem paciência, mas pela maldade do outro, que a gente está vendo que a pessoa quer ofender e tudo, e ele sempre respondia. Nós vemos assim, revista espírita. A pessoa colocava uma coisa, ele respondia em cima daquilo que ela estava colocando. Entretanto, para contentar um pouco os curiosos que não se deveriam intrometer com o que não lhes diz respeito, isso é Kardec respondendo. Às vezes ele ficava meio irritado. Direi que se tivesse vendido meus manuscritos, apenas teria usado do direito que todo trabalhador tem de vender o produto de seu trabalho. Mas não vendi nenhum. Alguns até doei, pura e simplesmente, no interesse da causa, e que são vendidos à vontade, sem que me venha um centavo. Se o senhor abade não tem em vista senão dizer a verdade, estou pronto a lhe fornecer verbalmente todas as explicações necessárias a seu esclarecimento. Todo vosso, Allan Kardec. Então, olha só a maldade das pessoas, né? Dizer que Kardec estava levando uma vida aí principesca, que tinha dinheiro, que estava faturando em cima do espiritismo, né? Então as pessoas não tinham noção. Na Revista Espírita, de 1863, um outro padre vem também acusar o nosso Kardec. Na verdade, ele acusou 2 vezes. E aí Kardec fala: antes de mais, dir-vos-ei que se não respondi diretamente à vossa brochura, foi porque me havíeis anunciado que ela deveria enterrar-nos vivo. Quis eu, então, aguardar o acontecimento, e constato com prazer que não estamos mortos, que até o espiritismo está um pouco mais vivaz que antes. Então, ele era mordaz muitas vezes, né? Ele realmente, as pessoas falavam coisas sobre o espiritismo, sobre Kardec, e nas raras vezes que ele respondia, e na altura, né, a gente vê que Kardec realmente, ele respondia de uma forma elegante. Na Revista Espírita de 1859, de novo também, ele vem sendo atacado. E nós vemos na Revista Espírita de 1860, falando também para os incrédulos, Kardec fala, as pessoas muitas vezes não acreditam naquilo que está ali. As pessoas simplesmente elas não conheciam os fatos que estavam acontecendo e falavam mal e criticavam, sem realmente entender. Muitas vezes a gente faz isso. Quantas vezes a gente se pega aí criticando ou falando mal e a gente não tem a mínima noção do que está se passando ali. A gente não tem a mínima noção do que está no coração das pessoas. Às vezes coisas simples, né, do nosso dia a dia, as pessoas, às vezes a gente se irrita, às vezes vê alguma coisa assim, mas a gente não sabe o que se passa ali. Nós realmente temos essa paciência, essa capacidade de entender, de buscar ver o que vai além das aparências, o momento em que o outro é agressivo. Será que nós, espíritas, temos essa capacidade de interpretarmos ou nos calarmos, como dizia Chico Xavier, para entender o que a pessoa está passando? Ninguém é agressivo porque quer, ninguém é agressivo porque está bem consigo mesmo. Esse é um treino, é isso que a doutrina espírita nos passa, que a gente tenha calma, paciência, entenda. Kardec passou, escrevendo a Revista Espírita, por momentos difíceis também, financeiramente. Ele era uma pessoa, ele era... a gente não pode falar assim que era uma pessoa especial, porque a gente sabe que em espiritismo não existe isso, porque se ele não cumprisse sua missão, outro iria substituir. Mas ele realmente, a gente nota em Kardec um empenho, e esse empenho é um exemplo que nós temos que ter. Esse empenho de realmente perseverar no bem. Kardec era realmente o espírita. Ele realmente podia colocar o crachá no peito de espírita. Nós temos vários artigos
na Revista Espírita de 1861, vem falando da exploração do espiritismo. O que acontecia? Os Estados Unidos, eles estavam querendo ter o título de terem começado com as manifestações espíritas, né? Os fenômenos espíritas. Então, eles queriam receber esse título. Só que, ao lado disso, os Estados Unidos estavam publicando nos seus jornais: olha, a gente faz cartomante tal, adivinho tal, fazemos cura, e cobrando por causa disso. Então, ao lado de receber um título em relação às manifestações, eles estavam ali deturpando realmente o que era o espiritismo, o que era a mediunidade, o que eram os fenômenos físicos. E aí Kardec fala sobre isso, sobre essa exploração do espiritismo. Por quê? A gente sabe que realmente os fenômenos físicos, eles tiveram um grande boom nos Estados Unidos, com a família Fox, que era uma família metodista, os fenômenos de Hydesville, né? Essas coisas que nós espíritas já estudamos. Só que a gente sabe que realmente, naquela época, a coisa se disseminou, mas os fenômenos espirituais sempre existiram. Sempre, não foi uma coisa dali dos Estados Unidos, em Nova York, daquela época, não. Os fenômenos sempre existiram. Nós temos aí os Vedas, né, que é um código religioso que fala aí dos espíritos. A China antiga já evocava os seus mortos. Nós temos as pitonisas dos gregos, que eram as grandes médiuns, as sibilas dos romanos. Nós temos aí o Antigo Testamento falando várias vezes de fenômenos espirituais. A Inquisição, o que foi a Inquisição? A matança das médiuns, né? É claro que naquela época da Inquisição, muita gente usava essa coisa, né, da mediunidade, acusava o outro de bruxo ou de bruxa, né? Eram as bruxas, na verdade, acusava a outra pessoa de bruxaria, e às vezes a pessoa não tinha nem mediunidade. Era simplesmente porque um vizinho não gostava do outro, e se acusasse aquela pessoa de bruxaria para a Inquisição não ia questionar, simplesmente pegava essa pessoa e tacava na fogueira, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso. Quer dizer, não tem entre aspas, porque, se não me engano, em alguns anos, não sei se foi em 2008 ou alguma coisa, isso acontece ainda, só que não é muito divulgado, na África ainda continuam tacando fogo em mulheres acusadas de bruxaria, né? Isso daí tem pouco tempo, acontece isso. Então, ao lado disso mesmo, e a gente tem também na Romênia, o governo da Romênia, ele regulamentou a profissão de mago, né, a profissão de adivinho, ele regulamentou isso e cobra 16%, quer dizer, a pessoa paga imposto e pode aí ter a sua profissão, aí, exercer a sua profissão livremente, né? Então, é um mundo de contradições ainda. Só que nessa época, Kardec estava falando que as pessoas nos Estados Unidos estavam deturpando realmente o que era o espiritismo, o que eram os fenômenos espirituais. A gente sabe que os fenômenos aconteceram com a família Fox em Hydesville, depois esses americanos médiums, eles saíram em 1852, eles saíram dos Estados Unidos e foram para a Inglaterra. Eles chegaram na Inglaterra, primeiro na Escócia, depois na Inglaterra, e a coisa se espalhou. Quer dizer, os dois grandes polos, né, de início dos fenômenos espirituais, e a Inglaterra também estava publicando aí essas propagandas ou esses anúncios aí, vendendo os fenômenos espirituais. Na Revista Espírita de 1864, fala sobre a escola espírita americana. Por que que nos Estados Unidos os espíritos não falaram sobre reencarnação? Lá foi diferente, né? Os ensinamentos dos espíritos foram diferentes lá nos Estados Unidos. Por quê? Na Revista Espírita de 1866, fala sobre Maomé e o islamismo. Parece até uma coisa de agora, um fato atualíssimo, na Revista Espírita de 1866. Quando a gente vê, né, os muçulmanos brigando, e a gente, às vezes, quando vê reportagem, a gente fala, nossa, mas esse povo gosta de brigar, né? A gente não fala, às vezes, assim. E aí a gente fala, quando a gente às vezes fala em muçulmano, puxa, mas a gente associa logo a pessoas que querem matar umas às outras, intolerantes e tudo mais. E aí, nesse artigo, Kardec fala que realmente foi a intenção de Maomé, como surgiu o islamismo,
Qual é a pureza dessa doutrina? Maomé cometeu erros? Sim. Como homem, ele cometeu erros. Mas ele trouxe aquele povo que estava adorando vários deuses, ele trouxe aquele povo conhecimento de um Deus único. Então, ele teve realmente uma participação ativa na formação daquelas pessoas. Eles realmente passaram a acreditar num Deus único. Ele, de uma certa forma, cumpriu sua missão. O que tem no Alcorão não foi Maomé que escreveu. As pessoas escutavam os seus ensinamentos e aí colocavam lá no Alcorão. Maomé cometeu erros? Sim, muitos. Porque ele queria, de uma certa forma, ele tinha momentos em que ele era realmente um médium, né, e colocava, realmente falava, né, o que os espíritos queriam dizer, ele realmente era um intermediário, mas em outros momentos ele colocava o seu pensamento. Maomé, como a gente vê aí, quando a gente não entende como esses homens podem se matar, os homens bombas, né, de hoje em dia, o que Maomé dizia? Que quando esses homens, e é nisso que eles acreditam até hoje, porque eles realmente veem ali o Alcorão e eles interpretam da forma que eles querem. Mas isso daí não são só os muçulmanos, não. Nós, a gente pode até dizer, quando nós fomos aí católicos, né, na época da Inquisição, quando a gente estava lá com um pedacinho de madeira tacando na fogueira, a gente também acreditava no que eles diziam. E quem já leu o livro O Martelo das Feiticeiras, que é um código da Inquisição, vê a inteligência lá dos dois padres que escreveram esse código, e eles realmente deturparam as coisas, eles usaram a palavra de Cristo, né, de uma tal forma que você, quando lê aquilo dali, você acha extraordinária a capacidade e a inteligência deles, voltada para o mal. E os muçulmanos também. Maomé dizia, esses homens, quando eles se matam, porque eles acreditam que quando desencarnarem, quando morrerem, eles vão para o paraíso, e lá vai haver 70 virgens esperando por eles. Quem é que não quer desencarnar? Tem um aí que fala em 100 e ter 70 virgens. 70 virgens que não perdem a virgindade, que não envelhecem nunca, elas não passam dos 33 anos, tá? E essas virgens vão estar à disposição no paraíso das delícias. Então, esse é o pensamento desses homens. Mas, na verdade, a gente não sabe o que leva esses homens a terem pensamentos desse gênero. Será que o que está ali se matando realmente é um fanático, mas ele é um ignorante? Ele realmente se deixou... Claro que ele tem sua parcela de culpa, a gente não está eximindo, aí, todos nós temos a nossa parcela de culpa. Mas será que ele não se deixou, por ignorância, levar por esse pensamento? E aquele outro que sabe, de repente, que não é nada disso, mas coloca isso para as pessoas. Então, é muito complicado. E aí, quando Kardec fala sobre o islamismo, a gente começa a ter uma outra interpretação do que é isso. Na Revista Espírita de 1866, As Mulheres Têm Alma, olha o título. Por quê? Porque naquela época ainda se questionava se as mulheres tinham alma. Isso daí foi decidido, na verdade, num concílio, tá? Os grandes lá da igreja se reuniram no concílio e falaram assim, bom, a gente vai decidir que a mulher tem alma, porque até aquela data elas não tinham alma, né? Então, hoje nós podemos nos sentir bastante felizes quando reencarnamos aí, que nós mulheres, foi decidido no concílio, nós mulheres temos alma. Na Revista Espírita de março, o Espiritismo e a Magistratura não eram só pessoas do povo que falavam, que acreditavam nos fenômenos mediúnicos. Juízes também acreditavam. E a sua postura, o seu caráter, a sua, né, posição era questionada simplesmente porque ele acreditava no espiritismo. Então as pessoas começavam a duvidar da capacidade dessas pessoas por acreditarem nessas bobagens que o espiritismo estão falando. Na Revista Espírita, de 1867... Como Kardec colocava tudo, ele colocou uma retificação dos evangelhos de Rustang. Rustang dizia, ele escreveu os seus evangelhos na mesma época que Kardec, e ele dizia que Jesus não tinha um corpo de carne. Nós não vamos entrar neste detalhe. Nós acreditamos, melhor dizendo, temos certeza de que Jesus tinha um corpo de carne, porque senão o sofrimento dele teria sido uma grande mentira. Mas Rustang falava que não.
E aí ele escreve, olha só, ele escreve para Kardec, falando assim, olha só, Kardec, o negócio é o seguinte, eu esqueci de botar um negócio lá no meu... Ele editou, lançou os 4 evangelhos. Eu esqueci de colocar um negócio lá nos evangelhos. Você, por favor, faz essa retificação para mim. E sabe o que estava escrito? Assim. O corpo material de Jesus é uma hipótese dos espíritas. Né? Isso daí já é o finalzinho. Quer dizer, ele mandou corrigir uma coisa ainda falando mal do espiritismo. E, no entanto, Kardec foi lá e colocou. O emprego da palavra milagre, nós falamos tanto que espírita não acredita em milagre, mas por quê? Por que a gente não acredita? Está lá na Revista Espírita de 1867. Na revista também de 1867 fala sobre homeopatia nas doenças morais. Não estamos falando de doenças materiais, não. Doenças do corpo físico. A gente sabe que a homeopatia, ela atinge, porque é tão diluído aquele remédio, atinge o perispírito. Mas, e as doenças morais? Será que ela tem algum fundamento nisso? Está lá na Revista Espírita. Nós vemos o fim do mundo em 1911. Começou a circular em Lyon uma publicação dizendo, olha só, desde aquela época a gente cisma de dizer que o mundo vai acabar, a gente não perde essa mania, né? A gente quer que as coisas acabem, que, né, tudo desapareça. E aí eles, em 1868, estavam falando que em 1911 o mundo ia acabar, mas não ia restar nem planeta nem gente, era tudo, não era só as pessoas do planeta, não. O planeta também ia acabar. E as pessoas se assustavam. Nós até nos lembramos agora de Eurípides Barçanufo, que ele lá dava aula para os seus alunos, e aí teve uma vez que um cometa ia passar, eu não me lembro qual foi o cometa, deve ter sido Halley, eu não me lembro, ia passar por lá. E quando o cometa foi passar, as pessoas em Sacramento começaram a correr apavoradas pelas ruas. E Eurípides estava junto com os seus alunos lá, e começou a ver aquela correria, e os alunos começaram a rir. Por quê? Porque eles sabiam que aquilo era um fenômeno natural. Eurípides, o professor Eurípides já tinha falado isso para eles. Aí eles riram, falavam assim, achando graça na ignorância, da ignorância das pessoas. As pessoas estavam desesperadas pelas ruas, achando que realmente aquilo ia acabar com o mundo, era um mau presságio, alguma coisa desse tipo, né? Então, é a ignorância das pessoas. E a ignorância estava lá, em 1868, falando que o mundo iria acabar em 1911. Na Revista Espírita de 1865, um novo ovo de Samur. O que aconteceu? Um ovo de galinha tinha imperfeições. E essas imperfeições, quem olhasse assim, via ali uma imagem de um santo, de não sei o que, não sei o que. Gente, Kardec explicou que aquilo ali simplesmente foi um problema lá da formação daquele ovo. Ele dá a explicação toda, que a parte de dentro do ovo se deformou, então quando calcificou, fez a parte de fora, aquilo dali também ficou deformado. E a gente não vê isso. Não é para a gente nós criticarmos as pessoas, porque às vezes as pessoas fazem, não é por maldade, não. A gente vê muita gente fazendo isso. Mas aí a pessoa vê no vidro uma imagem de um santo. E aí começa todo mundo a idolatrar aquele vidro, porque, de repente, quando a gente passa alguma coisa no vidro, não fica meio embaçado, e as pessoas já veem ali uma imagem de santo, já é um milagre, já é alguma coisa, e a pessoa passa a fazer peregrinação para ir lá naquele vidro, para ficar, e a casa da pessoa vira ponto e botam não sei o quê. Mas é isso. E aí Kardec explica. Então, a Revista Espírita traz essas informações para a gente começar a raciocinar. Espera aí, o que é isso daqui? Entender até a pessoa que faz isso. Porque a gente também deve ter aí os nossos ainda preconceitos, as coisas que estão muito arraigadas na gente, né? Aí se a gente falar assim, vocês passam debaixo da escada? Tem gente, não. Mas se tiver escadinha ali, vocês vão passar? Né? Tem gente que vai ficar meio assim, não, tá todo mundo olhando, eu vou passar, né? Mas no fundo deve sentir alguma coisa. Então, a gente ainda tem essas coisas dentro, são difíceis, né? Da gente tirar. Imagine nessa época, né? E Kardec estava lá com a Revista Espírita para esclarecer as pessoas em relação a isso. E nós ainda temos tantos preconceitos, tantas dificuldades de nos livrarmos de tantas coisas, né?
e a gente não tem mais a Revista Espírita, né? Nós tivemos aí essa oportunidade de ter esses escritos de Allan Kardec. Nós trouxemos, claro, isso daí foi só, a gente pincelou algumas coisas, porque tem muitos artigos interessantes, coisas que falam, estavam acontecendo na época, né? Não eram só fatos espíritas, não. E Kardec avaliava evocações. Pô, a pessoa escrevia para lá, olha só, tem um espírito se manifestando em tal lugar e tal. Kardec ia lá, as pessoas escreviam, ele analisava aquilo, ó, sob a ótica espírita, é assim e tal, não sei o quê, para realmente esclarecer as pessoas. E era uma forma muito mais fácil das pessoas entenderem através do jornal. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, nos escritórios da Revista Espírita. Ele teve um aneurisma da aorta e ele desencarna ali, em meio a todos os seus artigos, a todos os seus livros, alguns artigos prontos, outros incompletos, outros tinham esboços, né, ainda estavam esboçados. Então, trabalhando, Kardec desencarnou trabalhando. A esposa dele, a Amélie Gabrielle, ela realmente ficou aí com tudo isso, né, ficou como proprietária de tudo isso, né, da Revista Espírita. Mas nós temos que falar também dessa grande mulher, que ela também continuou o pensamento, era uma mulher esclarecida, inteligente, ela continuou o pensamento de Kardec, deu continuidade a isso, e a Revista Espírita de 1869 vai até abril, sob a direção de Kardec, mas nós vamos até o final, eles editam aí até o final, até dezembro, e nós vemos aí, nas outras edições, após abril, as pessoas falando sobre Kardec. Todo mundo, os amigos dele, né, estavam ali, fizeram vários discursos no túmulo de Kardec. Realmente, eles sentiram a falta. É quando você sente a falta de um orientador. Ele está vivo? Tá, mas não está aqui, eu não estou vendo mais ele, está no plano espiritual. Né? E a gente quer que as pessoas, os nossos amores, fiquem do nosso lado. Então, não ter a presença física de Kardec trouxe, de uma certa forma, aí, uma saudade para essas pessoas, porque ele era o orientador, ele realmente era a pessoa que estava ali dirigindo tudo. Estava tudo ali em cima dos ombros de Kardec. E aí as pessoas não tinham mais isso. E aí nós vemos os agradecimentos, as pessoas falando de Kardec. Em maio de 1869, nós vemos Camille Flammarion falando que Kardec era o bom senso encarnado. E realmente era. Ele usou em toda a sua trajetória do bom senso. Não só na Revista Espírita, mas em tudo. Ele realmente usava do bom senso. E é um exemplo que nós devemos nos mirar, do bom senso de Kardec. Em junho, vem falando aí sobre o que estava escrito na Pedra Tumular de Allan Kardec. Vinha escrito assim: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então, a profundidade, a grandeza. Em novembro, olha, nós aqui, brasileiros, também passamos pela Revista Espírita. Em novembro de 1869, eles editam, não mais sob a direção de Kardec, mas eles editam lá, colocam lá um anúnciozinho. No Brasil, lá na Bahia, foi lançado o primeiro jornal espírita, o Eco de Além Túmulo, sob a direção de Olímpio Teles de Menezes. Então, nós participamos aí da doutrina da Revista Espírita, aí eles falaram da gente lá, né? Desse lançamento, essa coisa importante para o Brasil. E ele até fala assim, olha, é difícil, porque o Brasil ainda não tem ainda estrutura, né, para a doutrina espírita, mas está lá, a semente está sendo lançada. E essa semente chegou aos ouvidos lá dos editores da Revista Espírita. E, para finalizar, nós trouxemos aqui, depois de tantas pessoas falando, discursando sobre Kardec, né, falando sobre ele se manifesta. O nosso querido Kardec, ele se manifesta em agradecimento a todas as pessoas que estavam falando dele e tudo mais.
E nós trouxemos só um trechinho desse agradecimento, né, do nosso querido codificador. Coragem, paz e esperança. Esperança, esse facho que os vossos infelizes irmãos não podem perceber através das trevas do orgulho, da ignorância e do materialismo. Não o afeteis ainda mais de seus olhos. Amai-os, fazei com que vos amem, vos ouçam, vos olhem. Quando tiverem visto, ficarão deslumbrados. Então, meus amigos, meus irmãos, como eu seria feliz ao ver que os meus esforços não foram inúteis e que o próprio Deus abençoa a nossa obra. Nesse dia, haverá no céu uma grande alegria, um grande êxtase. A humanidade estará livre do jugo terrível das paixões que a acorrentam e oprimem com um peso esmagador. Então, não mais haverá na terra o mal, nem o sofrimento, nem a dor. Porquanto os verdadeiros males, os sofrimentos reais, as dores cruciantes vêm da alma. O resto não passa de leve roçar de um espinho sobre as vestes. Ao clarão da liberdade e da caridade humana, todos os homens, reconhecendo-se, dirão: somos irmãos, e só terão no coração o mesmo amor, na boca uma só palavra, nos lábios um só murmúrio. Deus, Allan Kardec. Muita paz.